No produto Desempenho da Organização, o lançamento dos dados é feito através de 5 tipos de formulários. Formulários de custos fixos, formulários de custos variáveis, de receitas, diversos e cadastro de equipamentos. Formulário Lançamentos diversos. O formulário de lançamentos diversos é composto pelos seguintes campos: mês, dia, o item, o valor e a observação. Somente são campos obrigatórios o mês, o item e o valor. O mês é o período de referência dos lançamentos. O dia não é um item obrigatório. Primeiro item, inadimplência. Representa o montante dos valores faturados, vencidos e não recebidos. Conceitualmente, é uma dívida do comprador dos produtos, exames, para com o laboratório clínico. Antes de explicar o próximo item, vamos fazer o seguinte raciocínio. Todos os meses o laboratório tem contas a pagar, que vencem no mês corrente. Digamos que no mês 1, as contas a pagar sejam de R$100.000. Os pagamentos efetuados no mês 1 são lançados no PPGL e em seus respectivos centros de custos. São lançados em custos fixos, folha de pagamento, leis sociais, aluguel, condomínio, telefone, água, energia elétrica, serviços de terceiro, publicidade, educação e treinamento, investimento, benefícios, financiamentos, encargos financeiros para o labore, material de uso comum e outros. Se forem custos variáveis, são lançados nos reagentes, material descartável, laboratório de apoio, material de escritório, manutenção de equipamentos, remessas e impostos. Muito bem. Mas digamos que o laboratório, que deveria pagar R$100.000 no mês 1, pagou apenas 92 e deixou de pagar R$8.000. Os 92.000 são lançados nos custos fixos ou nos custos variáveis. E o que o laboratório deixou de pagar, os R$8.000, aonde eles são lançados no sistema? Os R$8.000 no mês 1 são lançados em despesas do mês não paga. Despesa do mês não paga representa o montante financeiro de contas vencidas no período, mês considerado, e que não foram quitadas pelo laboratório. Seguindo em frente. No mês seguinte, mês 2, o laboratório pagou as despesas do mês anterior, R$8.000. Onde são lançados os R$8.000? São lançados no centro de custos, referente a cada um dos pagamentos. Pode ser custos fixos ou custos variáveis. E esses R$8.000, oriundo de despesas não pagas no mês anterior, deixa de existir. Acontece que se no mês 2, as despesas do mês não paga, que eram R$8.000, o laboratório pagar apenas R$5.000. O laboratório pagou R$5.000. Os R$5.000, evidentemente, são lançados ou nos custos fixos ou nos custos variáveis, aonde for a origem da conta. E os 13.000 restantes, aonde eu lanço no sistema, são lançados em estoque de dívidas restantes. O estoque de dívidas restantes representa o montante que sobrou da dívida do laboratório após o pagamento do mês ocorrido. Vimos o mês 1, vimos o mês 2, agora passamos para o próximo mês. Aquele estoque de dívidas restantes que havia no mês 2, que era de R$13.000, o laboratório pagou R$1.800. Onde é lançado os R$1.800? Em dívidas pagas do mês. E os R$1.200 que faltam para completar os R$3.000, onde são lançadas no sistema? São lançadas em estoque de dívidas restante.
Esse raciocínio é aplicado para qualquer um dos centros de custos. E esse é o mecanismo que envolve despesa não paga no mês, estoque de dívida restante e dívida paga no mês. Seguindo em frente, investimentos financeiros. Representa o montante de recursos investido em ativos financeiros pelo laboratório durante o mês em curso. Esses recursos são retirados exclusivamente da geração de caixa ocorrida. Retirada efetiva dos sócios. Representa o volume financeiro que efetivamente os sócios retiram para seu uso pessoal. Não tem vinculação nenhuma com o Prolabore. O número de clientes é o número de clientes atendidos no mês, do dia 1º ao último dia do mês. Da mesma forma, o número de exames. Força de trabalho. A força de trabalho a ser considerada é o somatório de todos os empregados efetivos no período, acrescido dos sócios que efetivamente se dedicam à empresa. Meio turno de trabalho deve ser considerado. Para converter em turno integral, basta multiplicar por 2. Todo profissional terceirizado que trabalha de forma rotineira e dedicado ao laboratório deverá constar na força de trabalho. Já o profissional que trabalha de forma terceirizada, porém diretamente na produção, seus vencimentos devem ser lançados em laboratórios de apoio. E por fim, capital de giro no final do mês. Lançamentos diversos têm o mesmo mecanismo dos formulários de custos fixos, custos variáveis e receitas. Basicamente, eu escolho o mês de referência, o dia não é um item obrigatório, seleciono o item a ser lançado, por exemplo, retirada efetiva dos sócios, coloco o valor, R$ 4.800. Observação pode ser o nome do sócio. Faço o lançamento. Abaixo do formulário de lançamentos, temos um banco de dados em forma de tabela com todos os dados lançados ao longo do tempo. Do lado direito, logo acima da tabela, eu tenho algumas informações, como o número de lançamentos efetuados, o total de clientes e o total de exames. Também temos algumas ferramentas de auxílio para a análise dos lançamentos. Podemos classificar em ordem alfabética todos os dados constantes do banco de dados, simplesmente clicando uma vez em cima do título do item. Posso classificar por mês, por dia do lançamento, por item. Vamos classificar por item. Clico uma vez e a partir daí todos os dados lançados estarão organizados de forma alfabética. Posso fazer isso na observação, posso fazer no valor também. Clico uma vez. O programa organiza de forma crescente. Clico mais uma vez. Reorganiza os dados considerando o valor de forma decrescente. Posso excluir um ou mais lançamentos, simplesmente clicando em excluir. Ou posso usar a ferramenta de filtro para selecionar o período que eu quero analisar, o indicador ou os indicadores que eu quero fazer análise, diminuindo assim o tamanho da tabela. Concluímos assim a análise de lançamentos dos indicadores diversos.
Se você ainda não viu, assista a formulário de lançamentos, custos fixos, custos variáveis, receitas e cadastro de equipamentos. Esse vídeo faz parte dos tutoriais de uso do programa. Assista também aos tutoriais de conceitos, que são as aulas ministradas pelo professor Façanha.